Acho que o que todo mundo quer é um notebook que seja capaz de literalmente fazer um pouco de tudo, para que você só possa ter uma máquina e nela você consiga trabalhar, jogar e fazer de tudo, pelo menos de tudo um pouco, né? Eu também sempre quis isso. Agora o grande problema é o seguinte, o MacBook era uma alternativa para isso, mas nem hoje em dia o MacBook faz de tudo perfeitamente, né? Mas até então, pior ainda, né? O processador não era assim tão absurdo e jogar era literalmente impossível no notebook, no MacBook, só que as coisas vieram mudando. Depois que a Apple lançou os processadores M, as coisas começaram a ficar muito melhor. O MacBook começou a ficar ainda mais rápido, a bateria ainda melhor, começou até a dar para jogar um joguinho ou outro, só que a parada mudou mesmo agora. No MacBook Air M5. Na minha opinião, isso aqui é uma das maiores mudanças da Apple. Quando você analisa na teoria, o MacBook Air M5 deve ter evoluído em torno de uns 20% de performance em relação ao Air M4, o que, em si, não é assim tanta coisa, mas é mais do que o suficiente para que agora sim você consiga fazer um pouco de tudo no MacBook Air M5. Ainda hoje em dia, ele não é um notebook perfeito para todas as tarefas, mas ele pelo menos faz um pouco de tudo. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui, eu li tudo certo com vocês? Bom, sim, os preços aumentaram e o MacBook agora está custando bem mais caro do que estava custando há uns meses atrás, né? Essa versão aqui, o Air M5, hoje está saindo por volta dos R$ 8.700 na Shopee, tá? Foi lá que eu comprei, vou deixar o link aqui na descrição, vocês estão vendo aí o print. Bom, por esse valor, é com certeza um notebook caro, né? Mas ainda assim, ele é imbatível nesse preço e não tem nenhum outro notebook que faz um pouco de tudo como o MacBook faz. E eu vou levar vocês agora para um dia comigo usando esse MacBook para vocês verem como que a situação ocorre aqui. A primeira coisa que você precisa saber, se você nunca pegou em um MacBook, é que a sensação que você tem é de estar pegando em algo de fato que vale um pouco do preço que você pagou. Eu sei, é muito caro, né? Mas pelo menos quando você pega aqui, ele é todo de alumínio, a construção é muito boa, o peso, apesar de ser um notebook muito leve, você percebe que é algo de qualidade. Sim, ele realmente é bem leve, tá? Mesmo sendo todo de alumínio. Ele tem duas conexões USB-C e além disso uma entrada proprietária para carregamento, MagSafe, e também uma entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Talvez um dos principais pontos negativos para algumas pessoas, principalmente que vai trabalhar com notebook, é o fato de que você só tem duas USB-Cs. Então, quando você conecta alguma coisa aqui, essa coisa tem que ser USB-C, ou então você vai ter que ficar usando hubs aqui para poder conectar um USB tipo A ou mais conexões. Infelizmente, o MacBook Air tem poucas conexões. Uma outra coisa muito boa dele é a tela, né? Nós estamos falando de uma tela de 13 polegadas IPS, que é apenas 60 Hz, mas tem uma amostragem de cor profissional. Então, para quem trabalha com imagem, com vídeo, com edição de foto, aqui você vai conseguir fazer isso de forma perfeita. E quando eu começo o meu dia, eu já começo fazendo isso. Pesquisando vídeos, pesquisando ideias, vendo outros vídeos e também fazendo as minhas thumbnails. E editar aqui no Photoshop é maravilhoso. Primeiro, porque aqui nós estamos falando de um chip M5 e 16 GB de memória RAM. Mesmo na versão mais básica, ele já vem com 16 GB de RAM, o que para trabalhar de modo geral é perfeito. Eu consigo fazer minhas edições de foto aqui sem nenhum problema. E o mais legal de tudo é que a bateria desse notebook é muito boa e vocês vão acompanhar isso ao longo do dia, tá? O MacBook Air também não tem ventoinha. Inclusive, gente, ele não tem nem abertura aqui na parte de baixo, tá vendo? Nada, não tem abertura. O que significa que é literalmente um notebook oficial para você usar no seu colo, se você quiser. Sim, dá para você usar na sua cama, no sofá, no colo, no carro ou em qualquer outro lugar. Notebooks normais não aceitam isso, porque quando você coloca no colo, você vai tampar as entradas de ar, fazendo com que o notebook sobreaqueça e até estrague. No caso do Mac, isso não vai acontecer. Você pode tranquilamente utilizar ele no colo e não tem problema nenhum. E uma outra coisa que dá para fazer no Mac que é muito boa é caso você vá usar ele para trabalhar em um setup com monitor e etc, inclusive setup esse que a gente já montou aqui no canal, você pode deixar o Mac ligado 24 horas na tomada e ele não vai estragar, porque ele vai identificar que está ligado na tomada e ele vai começar a puxar energia direto da tomada, ao invés de usar a bateria. Inclusive, o editor do canal, o Vitor, faz dessa forma. Vou até pedir pro Vitor, coloca um take aí do seu setup agora, nesse momento que você está editando o vídeo. E vocês estão vendo que ele usa com monitor externo. E o notebook dele fica ligado o dia inteiro na tomada. E não estraga, ele não
consome a bateria, não gasta os ciclos. Então é um notebook realmente pensado para quem vai trabalhar. E depois de editar um pouco das thumbnails, de pesquisar ideias de vídeo, de até mesmo escrever roteiro, era 10h38 da manhã e o notebook ainda estava com 98% de bateria. A duração de bateria desse notebook, principalmente para uso básico, é algo que nenhum outro notebook entrega. E aí a gente começa a entrar no ponto do título do vídeo também, do que eu queria falar, que é: eu realmente acho que esse notebook não é tão barato, mas que ele vale cada centavo. Porque o que ele entrega não dá para fazer em nenhum outro. Beleza, trabalhou um pouco, agora talvez você queira transportar ele de um lugar para o outro, ok? Tá, primeiro, ele é muito leve, ele é muito fino, extremamente fino mesmo, e o tamanho dele é perfeito para transportar. Tá vendo essa bolsa? É óbvio, né? Ele cabe tranquilo aí dentro. E essa daqui? Também vai de boa. Tá, mas e essa? Cara, ele também cabe dentro dessa bolsa. É realmente impressionante. E essa daqui? Aí é demais, né? Pelo amor de Deus, essa aí não vai caber não, mas tá bom. É muito fácil transportar o Mac. Ele é leve, ele é fino, ele cabe em qualquer lugar, a bateria é muito boa e tem um outro ponto. Como ele tem essas USB-Cs que transmite dado, transmite imagem, elas também carregam o notebook. O que significa que se você tiver uma dessa daqui em casa, uma power bank, você consegue carregar o seu MacBook com uma dessa. Então ele se transforma basicamente em um iPad, um tablet, porque ele é tão portátil que até uma power bank carrega ele. Uma dessa daqui de mais ou menos 25.000 mAh, vou deixar o link dela aqui na descrição, custa R$300. É mais que o suficiente para você dar uma carga inteira no Mac. A Apple promete, no uso básico, quase que 20 horas de uso no Mac. Com uma bateria dessa aqui, você basicamente usa por 40 horas. É insano, né? Um outro problema, antigamente o Mac não era tão versátil assim. Nem todo aplicativo tinha para Mac, como eu falei, nem mesmo jogar era possível no Mac. Ultimamente, basicamente 90% de todos os aplicativos que você pode ter hoje também tem para Mac, são poucos os que não tem. Eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, quem era engenheiro e arquiteto não tinha o que fazer, não conseguia trabalhar no Mac. Hoje, você já consegue. AutoCAD, Sketch, V-Ray, tudo isso você consegue fazer aqui. É claro, muitas dessas pessoas acabam usando os softwares de forma não oficial no Windows. E aí quando vem para Mac, são obrigadas a comprar, porque aqui é um pouco mais difícil de você conseguir usar de forma não oficial. Mas dá para fazer muita coisa aqui. Tanto é que eu consigo até mesmo fazer lives. Sim, meus amigos. Live, sabe, na internet? Pois é, eu tenho aqui no meu Mac um aplicativo chamado OBS. É o que o pessoal mais usa para live. Olha, eu vou abrir ele aqui e ó como abre muito rápido. Esse aplicativo de live eu já usei inclusive para fazer uma live do canal inteira feita aqui no Mac e utilizando a câmera dele, que por sinal é uma das melhores câmeras de notebook que você pode ter. Não só isso, eu também uso esse OBS quando eu quero gravar uma tela de outra máquina. Pois é, muita gente não sabe, mas hoje em dia até mesmo lives você consegue fazer aqui com o Mac. Sério, a câmera desse computador é simplesmente insana de boa. Tá, agora imagina um dia como hoje. Eu acordo cedo e começo a utilizar meu notebook lá por volta das 9h30 da manhã. Como eu falei, era 10 e pouco, ele estava 98%, eu já tinha trabalhado um pouco. Mas agora vamos ver um pouco mais de como funciona essa bateria. Continuei usando ele até depois do almoço no uso mais básico. E aí, olha o resultado. Agora são 2h45 da tarde, a bateria está em 73% e eu vou começar a editar um vídeo. Editar vídeo aqui no Mac é maravilhoso. O sistema funciona muito bem. Não, ele não é o notebook mais forte do mundo para edição de vídeo. Se você pegar notebooks com placa de vídeo dedicada e se tratando de tempo de renderização de vídeo, o MacBook Air M5 vai equivaler a uma RTX 5050, mais ou menos, tá? Mas claro que se você pegar um notebook gamer com uma 5060, 5070, o desempenho vai ser melhor. Mas ainda assim, se tratando de um notebook que tem muita bateria, que não esquenta tanto quando você está trabalhando, que não faz barulho, que é fino, que é leve, que é portátil, que principalmente você consegue trabalhar com ele fora da tomada, aí sim, não tem como. Ele é muito bom. Então, ele não é o melhor nisso, mas na média, ele é muito bom. Lembra que notebooks gamers, que geralmente entregam um desempenho muito melhor, precisam sempre estar ligados na tomada. Se você não liga na tomada, ele não vai entregar o desempenho máximo. Não é nem só uma questão de bateria, é uma questão de desempenho mesmo. O MacBook Air não tem isso.
ele não precisa estar ligado na tomada para entregar o máximo de desempenho. Então você consegue fazer tarefas pesadas mesmo se ele estiver na bateria. Então, um dia normal do meu trabalho, onde eu pego e preciso editar vários vídeos, shorts e etc, apesar de eu não ser o editor oficial aqui do canal, às vezes eu mesmo gosto de fazer uns vídeos com a minha própria mão, principalmente shorts, como era o caso de hoje. E, bom, eu editei completamente aqui no Mac, tá? Levou mais ou menos uns 40 minutos de edição. E depois disso, ainda fiz outros trabalhos e a bateria estava muito boa. E mesmo depois de fazer tudo isso, agora já passou das 5 horas da tarde e a bateria ainda está em 48%. Vai cair agora para os seus 47%. E isso não é só com o notebook parado não, tá? Vocês viram eu fazendo as coisas, mas para poder provar, olha aí a tela de uso do Mac. Eu tô falando de mais de 5 horas de tela ligada, quase 6 horas de tela ligada. E é basicamente metade da bateria. Quando eu falo que dá para usar por umas 10, 11 horas no uso real, eu não tô sendo doido não. Inclusive editando vídeo, que é algo pesado, tá? Eu fiquei aqui uns 40 minutos editando vídeo, inclusive renderizei o vídeo no próprio Mac. Bicho é brabo, velho. Mas o dia não acabou não. Agora a gente vai se divertir. Vamos jogar um pouco no Mac. É lógico que o MacBook não é uma máquina gamer, principalmente a versão Air, que não tem ventoinha. Se você começa a abrir coisa muito pesada, principalmente jogos aqui, você pode notar que depois de um tempo ele começa a esquentar. Mas eu vi uma evolução muito grande do MacBook M4 para o Air M5. Primeiro, ele ganhou muito desempenho. O que antes já era bom, ficou melhor. Se a gente comparar jogos lado a lado, então o Cyberpunk que eu abri no MacBook Air M4 e o que eu abro agora aqui no Air M5, além do desempenho ser melhor, eu percebo que ele esquenta muito menos. Sim, hoje em dia é possível sim se divertir jogando no Mac. Inclusive, eu vou utilizar aqui, como vocês estão vendo eu abrindo, o Crossover. É um aplicativo que traduz jogos de Windows para Mac, fazendo com que eu consiga instalar Steam do Windows no Mac e consiga jogar quase todos os jogos de Windows no Mac. Só não vou conseguir abrir aqui jogos que precisam de anti-cheats específicos. Mas, por exemplo, o Counter-Strike, né? O CS2 é um jogo que não está disponível para Mac. Quando você abre o CS no Mac, ele abre o CSGO, a versão antiga. O CS2 não está disponível. Mas eu consigo jogar aqui através do Crossover. E não só consigo jogar, eu consigo jogar muito bem. O maior problema, de fato, de jogar aqui no Mac é a questão do aquecimento. Eu até tive que conectar aqui agora na tomada para carregar, porque como ele aquece muito, ele vai drenar a bateria, né? Tô aqui com o jogo há, sei lá, 20 minutos aberto e já gastou 20% da bateria, 1% por minuto, né? Só que o problema é que aquece muito, tá? Então eu tô sentindo aqui a região aquecendo. E se você ficar jogando sempre com o Mac, nessa situação aqui, né, que como ele não tem ventoinha, não tem muito o que fazer, pode ser que isso afete a durabilidade dele, né? Pode ser que ele dure menos com jogos mais pesados, como é o caso do Counter-Strike. Então, dá sim para jogar, para se divertir uma hora ou outra, mas eu diria que é mais indicado você fazer isso com jogos mais leves, que não vão aquecer muito o Mac, né? Então vai jogar um The Sims, um Stardew Valley, cara, esses jogos nem esquentam o Mac, sabe? Não faz nem cheiro para ele. Agora, jogos muito pesados, como é o caso do Counter-Strike aqui, que já é bem pesado para o Mac, é complicado, aquece bastante, tá? É realmente mais para uma hora ou outra. Mas que dá para jogar tranquilo. E eu tô falando de jogar CS bem configurado aqui a 120 FPS cravado, tá? Na Mirage aqui, eu já consegui pegar médias de 150, 160 FPS, o que é absurdo, é muita coisa, tá? Lembrando, tudo isso eu estou com um gráfico baixo aqui no Counter-Strike, em HD aqui, que é a resolução que ele permite eu colocar nessa tela do Mac aqui, por conta da resolução dele, que é 16:10, ele fica lá em 1280 por 832, é o que dá para colocar. A imagem fica boa, né? Dá para jogar tranquilo. Acho que o maior problema mesmo no caso do Counter-Strike é o aquecimento. Mas quando a gente vai para outros jogos, e principalmente aqueles que são nativos de Mac, que eu não preciso usar o crossover, que eu não preciso forçar tanto assim a máquina, né? E ele não vai esquentar tanto assim, tá? E aí realmente dá pra você se divertir. A minha noiva mesmo adora de jogar no MacBook Neo, que é inclusive muito mais fraco do que o MacBook Air M5. O The Sims, né? Vou até colocar uns takes aí dela jogando. E cara, nem o MacBook Neo esquenta no The Sims. Então realmente o Mac é pra isso, cara. Pra coisa básica. Mas que dá pra você fazer a mais, dá. Vamos ver se eu consigo pegar alguém aqui. Eita, o cara tá lá no fundo do bombe.
Nossa. Nossa, que péssimo. Meu Deus do céu. Que coisa horrível. E ó, tá 100 FPS aqui, o que já é mais que o suficiente nesse momento. 112, 120 agora. Afinal de contas, a tela só tem 60 Hz, então tá ótimo, né? O MacBook Air M5 é um dispositivo caro? É caro. Mas o que ele faz e no preço que ele custa, ainda que caro, ele é o melhor dessa categoria. É impressionante como você consegue fazer quase que de tudo. Na verdade, sinceramente, você consegue fazer de tudo nesse notebook. Mas tem um outro fator muito importante quando a gente analisa o preço. A gente está falando de R$ 8.700, mais ou menos, entre R$ 8.000 a R$ 9.000, depende da época. Sim, o Air M4 custava menos, o Air M5 está mais caro, mas você tem que analisar um outro fator, que é o quanto este produto retém de valor. E não porque você é um vendedor e você vai comprar para vender, não é isso. Mas que em algum momento você vai querer trocar de notebook, você vai querer fazer um upgrade, comprar o Air M6, o Air M7 ou outro notebook. Ou até mesmo talvez você compre e se arrependa um tempo depois e queira vender. E é impressionante como os produtos da Apple, primeiro, vendem muito rápido e segundo, retém muito valor. Se você pagar aqui 8 mil e poucos reais nesse notebook, bom, acredite se quiser, e você quiser vender daqui 1 mês, 2 meses, você vai conseguir vender por uns 7 mil reais. Fora que você vai vender muito rápido. Você retém muito valor, você perde muito pouco. Isso também é algo muito importante para se considerar, principalmente na hora de investir em algo tão caro como é essa categoria de notebook aqui. Não, ele não é um notebook feito só para quem quer jogar, ele não é gamer, mas ele roda alguns jogos. Ele também não é o notebook mais forte do mundo para trabalho, mas a verdade é que dá para trabalhar com tudo nele. Ele não é o mais insano em nada, mas ele é muito bom em quase tudo. É isso que é o MacBook Air M5. E na minha opinião, vale cada centavo. Você tem um MacBook? Tem um MacBook Air M4, M5? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Comenta aqui também alguma dica, alguma coisa que você tenha para Mac ou uma ideia de um próximo vídeo. Espero que eu tenha te ajudado. Se você tem dinheiro para dar um notebook para trabalhar, para estudar ou até para se divertir, meus amigos, isso aqui é muito bom. Tamo junto, valeu e falou!